Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, meu nome é Lucas Santana, sou sócio cofundador da Inventivos, essa plataforma de formação, conexão e investimento em nova geração de empreendedores do Brasil, que tem tudo a ver com nossa convidada de hoje, Nina Silva, fundadora do Movimento Black Money, fundadora do The Black Bank, conselheira do Fórum Econômico Mundial, conselheira do Mover e várias outras coisas que ela vai ser apresentada daqui a pouco. E aí eu queria começar já nesse ponto, Nina, você que está aqui em Salvador agora para o evento que vai ter agora o 15 e 17, vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas eu queria que você começasse se apresentando um pouquinho, acho que seria interessante. Com certeza. Obrigada, Lucas. Obrigada a toda a galera do Inventivos, né? E a audiência também por esse convite. Eu sou Nina Silva, trabalho na área de tecnologia há mais de 24 anos. Venho da área de tecnologia enquanto finalidade e tecnologia e inovação se torna, nesses 24 anos, um meio das pessoas alavancarem seus negócios, alavancarem suas carreiras. Então, eu me sinto uma agente transformadora dentro da transformação digital e que tem tudo a ver com inventivos quando a gente fala também de acelerar a partir de outros recursos, recursos tecnológicos, recursos financeiros, né? Investimentos de diferentes formas. E quando a gente fala desse lugar de inovar e de tecnologia e fala de territórios pretos, muitas das vezes parece que são coisas muito distanciadas, coisas que não se pertencem. E pelo contrário, o trabalho do movimento Black Money, assim como Inventivos e outros agentes do cenário, é trazer e mostrar que as nossas tecnologias ancestrais também são tecnologias e precisam ter também um empurrãozinho, né, das formas de inovação, de como se fala e se dirige para a nova economia, que é o nosso, que é a maneira com que a gente tem de não somente sobreviver, mas de alavancar as nossas potências. O Inova Hack, primeira edição em Salvador, já é a nossa terceira edição de hackathon voltado para a inovação, protagonizado por pessoas pretas. Então, uma equipe 100% preta do movimento Black Money, mais uma equipe, mais as pessoas, né, que chegam até a nós. E é muito legal, Lucas, porque a maioria, quando a gente fala de hackathon, ou até mesmo do conceito de Nova Hack, que é um hackathon mais voltado para inovação com ideias do que necessariamente criar uma solução com tecnologia. Quando a gente fala desses conceitos, a galera preta fala, nunca ouviu falar, já ouviu falar, sei lá, de Campus Party, né? E sempre achei que isso não era para mim. Então, o Inova Hack acabou se tornando o primeiro hackathon de muitas pessoas pretas, até pessoas pretas técnicas da área. Pessoas desenvolvedoras, pessoas designers, UI, UX, mas principalmente pessoas de mais idade que acabam querendo ir para esse âmbito de imersão, de estar junto com a garotada também, de estar junto pensando em melhorias para um negócio, às vezes já existente, e nunca teve liberdade, nunca se sentiu à vontade de estar em outras maratonas e outros processos imersivos. E aí, como é o movimento Black Money fazendo, como é a cara da Nina, que as pessoas acabam se conectando, aí essa galera vem. Então a gente está esperando aí para essa edição de Salvador ainda mais pessoas pretas com esse pioneirismo de quero melhorar o meu negócio, quero chegar aqui, me conectar com pessoas e quem sabe criar novos negócios a partir de sonhos já pré-existentes, né? A gente acontece muito durante o Nova Hack das pessoas trazerem ideias já prontas e acabar desconstruindo totalmente a sua ideia e conectando com outras pessoas criarem novas oportunidades, novas soluções. Então, a gente também espera bastante que essa edição aqui de Salvador, pautada em economia criativa, seja uma edição assim histórica, onde não somente pessoas pretas protagonizando as inovações a serem desenhadas, mas também pessoas pretas que a gente possa levar para o nosso público investir, para o nosso público de mentores se conectarem, para o nosso público de empresas parceiras e patrocinadoras aproveitarem esses talentos e soluções. Então, é de 15 a 17 de novembro. Agora, Salvador pensando em economia criativa, e aí, economia criativa, como a Inventivos sabe bem, vai de turismo à gastronomia, né? A gente também tem a gente sabe que esse âmbito do audiovisual, da creator economy,
Então a pessoa que está ali, né, se entendendo enquanto influenciadora, criadora de conteúdo, também é um lugar, o Inova Hack também vai ser o lugar para essa pessoa se conectar com outras pessoas e principalmente receber mentorias, participar de painéis, receber workshops desde um MVP até sobre importância de um ESG e inclusão e diversidade para dentro do próprio negócio, oficinas de como utilizar inteligência artificial e marketing, não só na sua jornada empreendedora, mas também na sua jornada enquanto profissional, diária, e ao final ainda concorrer a prêmios, né? Nós temos prêmios até R$ 20.000 para o primeiro, segundo e terceiro lugar. E todas as pessoas participantes, são 150 que nós estamos esperando. Já demos sold out, né? Estamos esgotados de inscrição, que bom, axé. Mas, para além desses 150 participantes, a gente deixou até 160, mas, para além deles, a gente ainda tem mais de 30 pessoas mentoras. Ainda temos o dia 17, que é o dia do júri. E então a gente tem a Monique vindo com o Paulo Rogério e a minha pessoa ali, ao final, escutando o pitch dessa galera, que vai ter desde o apoio a como criar tirar uma ideia do papel, até como validar essa ideia e como que esse protótipo pode ser validado e vendido para uma banca, né? E aí é a magia que vocês conhecem muito bem. Então a gente está muito feliz porque conseguimos esgotar os ingressos, então a gente vai ter ali um pouco mais de 20 grupos que a gente espera. Esses grupos fazendo essa jornada de 3 dias intensos, vai acontecer aqui no Arquivo Público. Eu não posso deixar de agradecer, né, os nossos parceiros. Então, Inventivos ajudou bastante em divulgação. A gente tem a Secult, município, temos também a Secretaria de Educação do Estado apoiando, e o Sebrae Bahia, dando um apoio também de infraestrutura, além dos patrocinadores Ambev, BNDES e Banco do Brasil, né, que a gente vai catando de um lado e de outro. E é importante dizer que esse meu sonho de trazer o Inova Hack para Salvador não vem de um lugar, de uma sudestina querendo implementar tecnologias em território baiano, não é sobre isso. Eu sou nascida e criada entre Rio de Janeiro e Salvador, então criada ali nas dunas do Abaeté, né, rolando por aquelas areias, e vi minha juventude, né, o meu florescer para a vida adulta numa identidade muito forte com o território Salvador. Me reconheço enquanto um corpo preto desde que nasci, respirei, mas as minhas referências, principalmente familiares, são daqui e também do quilombo do interior do estado do Rio de Janeiro. Então, é natural da minha pessoa querer estar nos meus territórios, né, que são territórios pretos, com as inovações, colhendo ali o hackeamento que eu consegui ao longo da minha jornada e também do nosso time do Movimento Black Money, aproveitando os territórios daqui para aprendizagem com o nosso povo, né? Então, eu estou esperando também muito aprendizado de lá para cá, para que no Movimento Black Money a gente se oxigene, né, de entender que axé é muito mais do que aquilo que a gente sente e emana para o outro, né? Axé vem do que a gente consegue transformar e criar para crescimento em coletivo. Sim, com certeza. Você falou muita coisa. Fui anotando que eu vou fazer algumas perguntas e A gente também, habla, né? Habla e né? habla. Mas é muito importante, assim, você falou logo no início ali, né, das tecnologias que foram criadas por pessoas pretas, né? Tem até um livro que a gente tem lá em casa, que é Pessoas Pretas Criaram Tudo, que fala sobre todas essas criações que foram feitas, mas a gente fala até de educação financeira, quando a gente fala, você que é fundadora de um banco, às vezes as pessoas não sabem, mas o próprio consórcio, a caixa, o jeito que a gente faz a caixa, a Poupança. poupança, são tecnologias que vieram de pessoas negras, muito delas foram criadas em Angola, ou criadas em países de África, ou que foram criadas por pessoas negras aqui no Brasil. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, que está aqui em cima, né? A gente está aqui no Hub Salvador, e aqui em cima tem a SPD, que é a Sociedade de Protetores de Inválidos, que é a segunda instituição financeira mais antiga do Brasil, né? Feita por negros, por pessoas negras, para lidar com suas finanças, para alforriar pessoas negras, e muitas vezes a gente não enxerga isso como uma potência financeira ou com potência tecnológica também, né? Então, esse é um ponto que é Exatamente. muito importante. Não, e extremamente importante você trazer, né? O surgimento da Caixa Econômica veio, né, de Dom Pedro observar a forma com que pessoas escravizadas conseguiam se reunir
poupar para comprar a alforria de outros, o próprio aqui, a Sociedade dos Inválidos e também a Sociedade, a Irmandade da Boa Morte, enfim, tivemos vários coletivos que desde o cunhão da moeda até os grãos sempre olharam para o lugar do poupar, de entender quais são os seus custos, necessidades, até o que eu consigo poupar para crescer. E eu só cresço se eu tiver o outro, então eu preciso do outro comigo. Então, como que eu busco essa libertação? Quando a gente fala de educação financeira hoje no Brasil, a gente está falando também de libertação, né? A gente está aí com uma PEC sendo defendida pela nossa querida Érica Hilton, mas que uma sociedade inteira vem junto, né, contra a escala 6 por 1. Isso é uma busca por uma libertação que advém de tempos escravocratas. E a educação financeira é uma delas, é uma forma. E como o racismo ele é uma estrutura, ele é muito eficaz naquilo que ele se propôs a desenhar para nos desestruturar. Então, a falta de acesso a recursos financeiros, a falta de acesso à ideologia política, tudo isso é um desmantelamento de tecnologias e saberes que já eram nossos. A gente sempre fomos corpos políticos, né? Dentro das nossas nações, das nossas etnias. Quando trazidos para cá, sequestrados para cá, a gente traz esse corpo político como um corpo de resistência, como um corpo lutando por essa liberdade. Mas esses saberes de lutar em coletivo são nossos, né? A gente está no coworking e quem mais trabalha com coworking em processos colaborativos lineares, horizontais, do que povos pretos e povos originários? Então, essas tecnologias, sim, educação financeira é uma delas, que nos foi totalmente afastado, mas que a gente consegue resgatar e hoje mostrar que é a partir dos nossos processos colaborativos, mas também é a partir da gente poupar o nosso dinheiro e saber investir essa grana naquilo que é para multiplicação, e não num recurso, numa bolsa, né. E aí já é um outro papo quando a gente Uhum. fala de lugares que a gente vê pessoas pretas quando recebem, né, o seu um salário um pouquinho melhor, quando consegue uma grana ali de recorrência, nós acabamos tentando também mostrar que: "Olha, que legal, a gente tem um lugar de aceitação social e não tem problema algum nisso", né. Os nossos jovens, ostentação tem um porquê, porque nos foi colocado o lugar como se fosse um lugar de escassez e a gente vem de um povo de abundância. Então por que não mostrar a minha abundância? Só que a gente precisa também de estratégias para manter essa abundância. E isso, o sistema ele consegue nos afastar, né. Então, o Inova Hack e outros projetos do movimento Black Money diz, né, Black Money é girar e gerar capital entre mãos pretas. E para fazer isso, eu preciso ter uma estratégia política, que é a intencionalidade de negócios pretos. Então, isso é uma estratégia de guerrilha, é uma estratégia de sobrevivência num primeiro momento e de alavancagem num segundo momento, quando a gente está pautando liberdade. E essa liberdade precisa vir pelos nossos esforços coletivos, olhando os nossos capitais sociais, o nosso capital intelectual, né, a oportunidade de compartilhamento de ideias e de aprendizagem, mas também os nossos capitais financeiros, por que não? Sim. Tinha anotado 3 perguntas aqui, eu vou fazer 3 em uma, porque você tocou nesses pontos e eu acho muito importante a gente falar, né. Começando de trás para frente, você falou um pouquinho sobre essa parte de quando a gente começa a receber um dinheiro, a gente quer comprar alguma coisa, a Monique chama esse negócio de dívida de experiência, né. É muito Você bom. você sempre quis comprar aquela coisa, via as pessoas consumindo aquela coisa, quando você ganha aquele dinheiro, mesmo que não seja a coisa que tenha a maior prioridade dentro do seu processo ou de gerar mais receita, você acaba querendo comprar, mas ao mesmo tempo isso foi sempre uma experiência que nos foi negada, né. E Então, é quase que no mundo capitalista que a gente vive, em que num consumo tardio, tudo passa pelo consumo também, isso passa por quase que uma validação daquela pessoa, né. Então você sair com o Nike 12 molas, sair com a roupa da Gucci, aqui em Salvador, sair com a bermuda da Billabong, tudo isso é quase com a legitimação também ali, né. E como que isso, você falou também sobre esse processo, essa estratégia de fazer com que esse dinheiro passe pelas mãos de empreendedores negros, pelas mãos de pessoas negras, como que essa coisa ela se conecta uma na outra, né. Eu vou começar, isso porque a gente às vezes a gente fica meio puto
fica meio irritado com a pessoa que ela tá, que ela vai consumir, esse tipo de coisa. As pessoas ficam, na verdade, ficam irritadas com pessoas negras que elas estão cobrando Só com as pessoas negras, por né? aquele valor, Pode ser o que for. mas ao mesmo tempo, a Gucci pode vender a bolsa dela de R$ 10.000 e não tô vendo ninguém reclamando disso, né? A Balenciaga pode fazer uma bolsa de saco de lixo e o mercado vê valor e legitima de que aquilo pode valer 20 mil, 30 mil reais. É um absurdo. Não, é o lugar de quais as caixinhas que as pessoas pretas podem estar. E a gente precisa, é uma coisa que eu falo muito, a gente precisa ser mais generoso e generosas, né, conosco, no olhar do entendimento de que nem todas as pessoas estão na mesma maturidade de consciência racial, nem todas as pessoas estão nas mesmas bolhas. Nós estamos numa bolha onde a gente consegue falar de poupar e investir num país que, em média, as pessoas recebem R$ 400, né? Sobrevivem com R$ 400 no mês. Então, a gente ainda está falando de uma bolha quando a gente fala desse jovem ostentação. Então, a gente precisa fazer também um lugar de generosidade e entender que existem gerações diversas, com classes, né, de tentativa de legitimação de classe social de maneira diversa e de realidades e idiosincrasias diversas, mas parece que pessoas pretas precisam ser as mesmas o tempo todo. Então, quando a gente, dentro das nossas movimentações negras, isso no plural, a gente converge num lugar de ser um movimento negro que tem que se unificar realmente, como o Enio traz, para irmos em objetivos comuns, mas a gente também diverge quando a gente sabe que somos uma maioria populacional. Então, como que uma maioria populacional vai ser igual nos seus comportamentos de consumo, vai ser igual nos seus comportamentos ideológicos? Então, não tem como isso, porque a gente também não está da mesma maneira acessando veículos públicos de educação, a gente não está da mesma maneira acessando veículos de empréstimos de instituições financeiras e não estamos da mesma maneira nos educando ao longo da nossa trajetória com as nossas experiências enquanto corpos pretos. Então, a gente precisa, né, esse lugar e eu preciso entender que esse jovem, eu sou uma jovem que nasci, fui criada na maior favela plana da América Latina, na época que era o Jardim Catarina. Mas essa comunidade, hoje, tem jovens que ainda estão lá, né? Eu tô fora de lá há 28 anos, né? O quanto já mudou, mas principalmente o quanto continua, que são chagas que eu não vivencio mais diretamente. Então, eu não posso voltar para o Jardim Catarina impondo de que agora todo mundo é Black Money e você não tem que pegar o seu primeiro salário e botar no Nike. Eu não posso falar isso, porque é muito fácil para mim, a partir do momento que eu já comecei a acessar alguns veículos sociais. Então, é importante essa generosidade entre pessoas pretas, é importante as nossas estratégias e movimentações para que quem está mais fora da bolha possa ser estruturado pelas nossas movimentações de quem está dentro da bolha. E não se enganar de que a gente, não vou continuar estando numa bolha. A gente está num mundo capitalista que não é um mundo da maneira que foi desenhado, que aceita essa diversidade e essa liberdade de corpos pretos. Então, até que esse mundo capitalista se torne uma outra coisa que eu não tenho ainda resposta e nem tanto otimismo de achar que isso vai se dar, porque a gente precisaria de uma revolução armada, precisaria, né? De determinadas movimentações sociais que quem quiser me chamar, eu tô indo, tá, gente? Não tem meu sonho, mas é um pouquinho difícil num país com mais de 210 milhões de pessoas e pessoas pretas em sua maioria que são diversas entre si. Então, para mim, as estratégias elas precisam ser desenhadas sim. Nós que estamos circulando e acessando determinados veículos, precisamos retornar ao nosso centro enquanto povo e abastecer também, mas também não deixar de nos abastecer, de nos oxigenar com a nossa realidade, que muitas vezes em outros espaços, né, a gente tende
a se perder ou ceder, coisa que aí vai muito subjetivamente, né, de pessoas a pessoas. Eu sou uma pessoa extremamente radical nessa questão de cessão de poder, então o meu poder enquanto pessoa preta, eu não vou ceder as minhas tecnologias ancestrais para poder estar me adaptando ao ambiente do outro, né. Eu lembro muito quando você e Monique voltaram, retornaram, né, fisicamente para o território, muito nesse lugar também, eu preciso voltar, oxigenar e vou viver o que é bom, a minha terra é tão boa, por que que pra que eu vou estar em São Paulo respirando o pior ar do mundo, se eu tenho, né, os meus entes queridos, a minha terra para me abraçar, para me e para criar soluções, porque é um território, né, extremamente rico em recursos e em pessoas, em sensações mas também rico em demandas. E a gente tem que ver essa demanda como que a gente vê isso como riqueza? A gente vê isso como riqueza quando a gente traz oportunidades e constrói essas oportunidades no próprio território. Esse ponto que você falou, Nina, que o tema do hackathon, né, o tema da Nova Hack é para a economia criativa, e às vezes, né, a gente estava falando antes aqui que veio que algumas iniciativas vinham tentando emular o comportamento de outros lugares, tentando trazer outras coisas, né. Então eu acho muito importante também que a gente tenha um hackathon aqui pra falar de economia criativa, porque criatividade a gente já tem demais, já tem de sobra aqui. Exatamente, não adianta a gente querer vir, primeiro com um olhar sudestino de que: "Nossa, tenho ferramentas que vão ajudar ao território", e não, não é sobre isso, é sobre essa troca horizontal, né, no processo de aprendizagem, mas principalmente a gente tem um terreno tão frutífero em Salvador, né, eu não preciso falar da importância de negócios pretos, de até mesmo de comprar de pessoas pretas, essa parte eu já posso pular e já ir para o mão na massa. E principalmente, quando a gente hackeia o sistema, a gente precisa olhar quais são as oportunidades que aquele território pode ter um maior fomento. E a gente sabe que o mundo olha para Salvador como esse lugar da criatividade, do turismo, da cultura, da música, das artes. Então eu tenho que aproveitar esses saberes e o que eu já tenho de negócios aqui, para poder fomentar esses negócios e também criar outros negócios que sejam para estruturar, né, e criar pontes entre oportunidades. Então não adianta eu vir, a gente teve uma edição de Web3 no ano passado, e foi bem naquela época que metaverso, a galera estava voltando a falar de inteligência artificial, mas de uma maneira agora mais democrática, aí teve tudo a ver aquela edição sobre o Web 3.0, né, isso lá em São Paulo, num ambiente específico. Aqui a gente falou: "Não, eu quero aproveitar o que o território hoje tem, até mesmo de mais maduro, para que esse lugar né, esses frutos maduros sejam semente para novas coisas. Então, por isso economia criativa, para a gente aprender com o território e para a gente também colocar recursos tecnológicos naquilo que vai ter fácil virada, né, que eu estou aqui no nível de subsistência e venho para uma outra escala, ou eu já estou escalando, venho para um outro nível de aceleração. É para isso que a gente está aqui, né, para facilitar a escala de negócios ou até mesmo criar novos negócios, aí sim, com embasamento tecnológico, mas aproveitando os saberes e criatividade já da população. Eu queria retornar num ponto aqui, você falou que existem 2 patrocinadores que são bancos do Inova Hack, né, quais que são mesmo? É o BNDES e o Banco do Brasil. Boa. E aí, a gente falou sobre educação financeira. Como que essas instituições financeiras elas podem ser parceiras desse movimento Black Money no sentido mais amplo, né, de pessoas negras, de afroempreendedores e também desse papel da educação financeira, né? Como as instituições financeiras elas podem ser parceiras, né? Porque hoje a gente acaba tendo essa visão como cliente final que o banco sempre é o vilão ou que o banco sempre está ali para tomar os juros, do cartão, mas o banco, querendo ou não, é uma instituição financeira importante, um ecossistema financeiro importante, é muito importante para que os empreendedores eles possam escalar os seus negócios, né. Exatamente. É talvez o oxigênio ali, a estrutura financeira que esses empreendedores precisam ter, né. Sim, no final do dia, se a gente for olhar para negócios pretos, no final do dia o que falta é dinheiro.
porque muitas das nossas afroempreendedoras, que são 70% do público do movimento Black Money, são mulheres negras que empreendem. A gente toma aula com elas de, sabe, de fluxo de caixa. A gente toma aula com elas de como trabalhar com escassez, né? São nossas mulheres pretas que sempre colocaram mais água no feijão para todo mundo comer. Então, elas sabem muito bem como administrar um orçamento reduzido. E no final do dia, muitas das vezes é sobre grana, sim. E quando você traz, dois dos patrocinadores são bancos públicos, né? E aí, quando a gente fala de banco público, são estruturas que a gente realmente precisa aproveitar e precisa cobrar deles o fomento ao povo, o fomento aos nossos negócios. Então, o BNDES se coloca como, né, um banco de desenvolvimento social, né? Que sociedade é essa? O agronegócio, que só vai se beneficiar com as linhas de crédito de um BNDES? Não. A gente precisa que, né, instituições sociais e instituições de impacto social beneficiem a sociedade civil como um todo. Então, quando a gente fala do lugar de vulnerabilidade social, onde a maioria desses corpos pretos estão, esses bancos precisam fazer esse aparato e, principalmente, precisa trazer o oxigênio para a mudança social que as nossas famílias precisam. A gente fala do Banco do Brasil, um dos maiores bancos realmente do Brasil, e uma das estruturas mais antigas. Estamos aqui, né, de frente aqui para um prédio reformado. Não é à toa que o Banco do Brasil ele vai fomentar um Afropunk, ele vai fomentar um movimento Black Money num território como Salvador, porque ele sabe que aqui é onde está o povo e é onde a maioria da galera que tem conta, né, são pessoas que tem ali a sua conta desde muitos anos, né, desde lá no início, É a primeira conta a foi o Banco do primeira Brasil, conta. desde lá até hoje. Então, isso, o banco precisa dar retorno social para essas pessoas, além de ser um banco público, né? Então, a importância não somente desse lugar do fomento, como você trouxe, educação financeira, são bancos que não têm que visar somente o lucro, principalmente sendo banco público, né? Não vai visar somente o lucro, e sim o lucro desses bancos é a transformação social. Então, como que isso é feito? Injetando grana aonde é necessário. Quando a gente pensa em linhas de crédito, muito de bancos como o BNDES não pode dar linha de crédito direto com o CPF. Às vezes não consegue dar uma linha de crédito para um MEI, mas consegue desenhar um fundo, por exemplo, né, para linhas de microcrédito para afronegócios, porque vai estar visualizando, né, um programa social que, para além do recurso financeiro, vem o recurso educacional, vem o acompanhamento, a aceleração. Então, a gente tem projetos, né, e o próprio BNDES, a gente está em desenvolvimento com o BNDES Perifas, para 2025, o desenvolvimento em alguns territórios. Primeiro, né, que abriu a linha foi, infelizmente, abriu para o Sudeste, mas a gente vai fazer essa experiência no território, né, do Rio de Janeiro em espaços de favelização, mas para depois trazer um âmbito mais nacional, onde a gente tem esses três pilares, que são três pilares do movimento Black Money: educação, aceleração e recurso financeiro. Então, esses bancos precisam trazer, se não conseguem no CPF, eles precisam dar esse subterfúgio de criação de linhas de crédito para que nós, né, agentes de o que a gente chama hoje de blended finance, que o blended finance, né, para quem não conhece, são fundos privados com fundos, instituições públicas e instituições privadas que se juntam para criar um ecossistema de fundos de acesso a recursos para fomento e inclusão produtiva. Então, fazer isso entre bancos, com instituições financeiras, com uma galera que não entende o que é a nossa dor, né, de não fechar o caixa, de não conseguir pagar o crescimento do nosso time. A gente quer crescer, mas não consegue, né, crescer com saúde financeira do negócio e a saúde financeira dos nossos colaboradores e colaboradoras. Esses bancos eles não conseguem fazer um ecossistema sozinhos
para poder fazer o impacto que a gente precisa. Então, hoje, o movimento Black Money é um agente de blended finance também para pensar essas soluções em conjunto com esses bancos e instituições, né, brasileiras e de fora, para criar essas linhas de crédito saudáveis. Uma linha de crédito que não vai pedir a garantia da casa, uma linha de crédito que não vai pedir a garantia da moto, uma linha de crédito que não vai olhar se você tem histórico bancário no azul, e sim qual é o teu comportamento consumidor e quais são as vulnerabilidades que nós conseguimos trazer junto com o recurso financeiro. É o recurso financeiro com educação, é o recurso financeiro com acesso à venda. Porque o fornecedor preto, muitas das vezes, ele, ok, eu tenho recurso, mas eu quero crescer, mas eu vou escalar para quem? Eu vou vender para quem? Vai vender para uma grande instituição, que tem que fazer parte desse ecossistema também de fomento. Então, tem tudo a ver esses bancos estarem, que são bancos de fomento econômico para o social, junto com um agente de transformação social, que é o movimento Black Money. Sim, exatamente. Até porque senão o que vai acontecer, eu via muita outras instituições financeiras, enfim, de várias maneiras, dizendo que existia o fundo, mas quando você ia olhar o edital, pedia 5 anos de comprovação de DRE, pedia documentações que não fazem sentido para o pequeno empreendedor, para a pequena empreendedora. Então é quase aquela charge assim, né? Você não tá aí para todo mundo, tem a porta, só que a porta tá a 2 metros de altura, quem que vai conseguir ter acesso àquela porta ali, né? Então, pensar essa linha de crédito, de fato, eu acredito que seja das coisas mais importantes. E para a gente ir se caminhando para o final aqui também, a gente falou várias vezes que vai ter um hackathon, e como você falou no início, muitas vezes vai ser a primeira vez de um hackathon de várias pessoas. Eu não lembro a última vez que eu fui para um hackathon, por exemplo. Explica para as pessoas como é que funciona o hackathon. Eu acho muito divertido, eu acho o hackathon sempre muito divertido. Explica um pouquinho como que é que vai acontecer e vai ter ciclos de mentorias também, né? Eu acho que é legal. Sim, o hackathon é muito legal, sempre foi um celeiro para mim de transformação, principalmente de conexão com outras pessoas. A gente está acostumado que hackathons sejam feitos por pessoas técnicas, então pessoas desenvolvedoras, né, programadores, programadoras, designers. No nosso formato de Nova Hack, a gente tem mais pessoas de negócio do que pessoas técnicas, principalmente por conta da questão de nossa população preta ainda não ter tanto acesso assim né, a formações em tecnologia, mas a gente também acaba trazendo pessoas pretas que são devs, mas que nunca se sentiram à vontade de ir para um hackathon daí de mercado, sabe? E que vêm para o Inova Hack com uma primeira experiência e depois viram maratonistas de hackathon. E é legal que, no nosso caso, são 3 dias. Tem hackathon que dura só um final de semana, no nosso caso, mas as pessoas viram à noite, né? No nosso caso, não, a gente não vai acampar no prédio ali do Arquivo Público, mas é de 8 às 20 horas, então dá para fazer uma imersão durante 3 dias bem profunda. As pessoas chegam, algumas chegam já com seus times formados, a gente finge que não viu. Dependendo da edição, você já pode realmente se inscrever enquanto grupo, mas a gente sempre fomenta as trocas, né, das pessoas se conectarem ali e ali irem escutando a história um do outro, até mesmo para formar grupos nossa, que legal, conheci o Lucas aqui, vi que a gente tem isso em comum e queremos trazer soluções para determinado desafio. Tem edições que fala desafios mais abrangentes, então nós já tivemos edições do tipo oportunidades para a comunidade negra a partir do ESG. A gente fez uma edição assim. Essa edição é sobre economia criativa, então é um desafio, traga ideias ou traga o seu negócio dentro da economia criativa e seja acelerado durante a Nova Hack. As pessoas vão chegar, vão fazer, a gente vai ver ali os grupos, ou quem está sem grupo vai entrar num grupo já existente, ou vai ser formado o grupo. Isso é ainda na primeira manhã. As pessoas mentoras são pessoas de mercado que nós convidamos e outras que acabam sabendo se inscrevem, levantam a mão. E o mais legal é que as pessoas mentoras têm pessoas técnicas. Então, eu tenho ali mulheres pretas que têm 20, 30 anos na área de tecnologia, como também
tem pessoas que têm o seu próprio negócio e quero levar a minha experiência de como eu quebrei e de como eu consegui depois dar a volta por cima. A gente tem pessoas mentoras de diferentes idades, então de 20 a 60, 60 e poucos anos de idade, isso também é bem rico, assim como participantes, né? Nessa edição também a gente teve aí inscrições de pessoas de menos de 20 anos e pessoas de mais de 60, então isso traz ainda mais riqueza nas trocas. E aí a pessoa no primeiro dia passa por muito mais por um papo sobre o que é MVP, o que são Canvas. Nós teremos ali uma aceleração de um workshop olhando também para ferramentas como Scrum, como utilizar. E o que é mais legal é que se a pessoa ela não implementa isso no negócio, ela leva isso como sua jornada de intraempreendedora numa empresa. Então, você saber como fazer um Canvas, você saber como modelar e remodelar um negócio, te ajuda também a criar soluções dentro de uma empresa, né? Te ajuda também dentro dos ditos squads a ser uma pessoa empreendedora e estar criando novas soluções ali na empresa que você trabalha. Então, esse primeiro dia é muito olhando essa formação, conexão e para quem não tem esse conhecimento inicial, ter esse conhecimento. Nós teremos também falas institucionais no primeiro dia e um painel com os apoiadores e patrocinadores, que é para eles levarem por que que vocês estão aqui hoje, por que que é importante vocês darem recursos para que isso aconteça. Então, ouvir da boca deles, né? Então, vai ter um diretor da Ambev, o próprio Pedro Tourinho também vai como apoiador. Vai ter um representante do BNDES, do Banco do Brasil. No sábado, aí o bicho pega pesado, né? Que a galera já chega com muitas ideias, muita gente querendo mudar a ideia que firmou com o grupo no dia anterior. E aí é, 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 é onde a gente tem mais mentores e mentoras ali, sabe? Perguntando, indagando, questionando sobre as ideias e como que aquela ideia vai ser colocada de pé, porque ideia todo mundo tem. O problema é o negócio parar de pé e andar, né? Então, os mentores nesse segundo dia, eles vão ali para te quebrar teu argumento. E tem gente que chega com o grupo formado, é nesse dia que tem grupo até que se desfaz, que já chegou formado. Tem a questão que a galera que vai para a rua validar o negócio, os devs começam a se concentrar, ficar ali, né, muito tensos e quebrando cabeça na solução técnica, que a gente vai ver que no terceiro dia, às vezes, é o menos necessário do que você saber defender e ter o potencial de realização daquele negócio, do que qual foi o melhor app criado durante a maratona, né? No domingo, aí a gente já imagina que eles já têm a ideia formada, validada, né, por pesquisa de rua, e já cheguem amadurecidos por pré-pitch. Que aí de manhã a gente tem duas bancas que preparam esses grupos para a banca da tarde. Então, a gente que é do júri de tarde é bem mais fácil, porque a galera já chega ensaiada. E aí o pré-pitch que vai falar, ó, você vai passar vergonha lá na frente se você defender isso. Olha, tá faltando um requinte aqui na fala, uma melhor comunicação, tá faltando uma melhor justificativa. E essa validação não é validação. Então, essa manhã também é de muito papo, mas de muito questionamento e apoio a esses grupos. Uma coisa que eu não falei no sábado, a gente vai ter um painel com agentes da economia local. Então, a gente vai ter uma galera, pessoal do Chupada Gourmet vai estar com a gente. O Ismael Carvalho vai estar com a gente como creator. A gente tem também o Iago do Traz Favela, que eu acho muito legal também trazer um fundador de startup, né, para esse ambiente, para mostrar que Salvador ele pode trazer essa oportunidade de diversificação de segmentos. Então, no sábado, a gente vai ter também esse escutar cases de sucesso para inspirar a galera.
E no domingo à tarde, aí vem não são os sharks, mas são ali as feras ferozes pro pitch, para escutar a galera, aí anotando, e a gente tem ali uma escala de categorias que a gente faz avaliação, né? Desde inovação, sustentabilidade, se aquele negócio é sustentável, qual é o nível de impacto, né? E quando a gente faz inovação, não são só tecnologias, é inovação mesmo, de criatividade. E o quanto que aquilo pode escalar, qual o maior número de pessoas que pode atingir e se está solucionando uma dor mais abrangente. Então, são, né, alguns dos quesitos que nós, jurados, iremos olhar. E ao final, premiação, primeiro lugar R$ 10.000, segundo lugar R$ 7.000, terceiro lugar R$ 3.000. Todo mundo que participar ganha uma bolsa de inglês, da English First, e também acesso à nossa plataforma de cursos online gratuitos, que é a Africa Tech. Vou até deixar aqui africatech.com.br, porque esse papo não é só de agora, é para a galera entrar no nosso ecossistema e fazer as nossas formações ao longo do tempo. E no final do dia, depois que a gente anuncia os destaques, né, do final de semana, tem uma confraternização, happy hour para a galera relaxar, curtir e principalmente ouvir um pagodinho. Então a gente vai ter o pagodinho da Mili. Não sei quem conhece, quem lembra da Mili do The Voice Kids, que é hoje já uma jovem que faz um som incrível e que é local, que a gente acredita e quer fazer esse momento também ainda mais criativo e ainda mais inventivo com o nosso povo. Boa. O que eu gosto mais do hackathon é que, você já sai com a coisa pronta, né? Porque eu acho que, às vezes, quando a gente está empreendendo ali, a É gente tão está difícil, né? sempre. eh, e ainda mais pessoas negras estão sempre duvidando, ou as pessoas colocando várias barreiras, e eu acho que o hackathon é um negócio mágico, assim, como você passa um final de semana e você sai no domingo com uma coisa pronta, ainda que seja um protótipo, ainda que seja MVP, ainda que seja uma validação no WhatsApp, mas você validou, você teve um cliente, já participa de hackathon que já conseguiu fazer a venda no final de semana, assim, isso é uma coisa que é mágica, né? E você nunca sabe para onde que isso vai levar, né? A primeira empresa que eu abri foi com uma pessoa que eu conheci no hackathon, que foi o Aí, ó. Tarcísio. Hoje ele se mudou, tá morando em Portugal, mas eu conheci ele por conta do hackathon. Tem várias empresas, inclusive empresas que receberam investimentos milionários aqui de Salvador, inclusive, que a empresa não surgiu no hackathon, mas as pessoas se conheceram no hackathon, E criar. tentaram fazer a empresa acontecer, não deu certo, aí as mesmas pessoas abriram essa outra empresa e escalou e deu super certo. A gente teve uma edição que um dos negócios já saiu no primeiro mês com um investimento de 6 dígitos. E por uma pessoa mentora do hackathon. Então, você acaba ali também tendo contato com olheiros, né? Olheiros e olheiras. Que tem a galera das empresas que estão patrocinando, que ficam de olho nos talentos. Então, às vezes, você não leva a ideia para frente, mas o teu espírito empreendedor está ali legitimado, está ali visibilizado. E aí vem uma empresa, você se conecta. Na última edição, foi feita na SAP. A SAP abriu vaga durante o processo, que queriam pessoas que estavam no hackathon se inscrevendo. Aí a galera já saiu mandando currículo durante o hackathon. E eu mesma sou investidora de algumas empresas que saíram do nosso hackathon. Então, e é uma dor, né? O InovaHack, ele vem para solucionar uma dor que eu sempre escutava de empresas, que era, mas pessoas pretas empreendem nas mesmas coisas. Mas se eu for procurar uma empresa de construção civil preta, eu não vou encontrar esse fundador preto. Então eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a criar novas empresas já com embasamento tecnológico, mas, né, respeitando os nossos saberes e necessidades. E isso, o ambiente de um hackathon, ele propicia isso. A gente trazer esse desafio, ó, eu preciso no final de um final de semana resolver essas dores. O que você vai me trazer? E aí, né, é aquele processo imersivo com suporte e apoio de pessoas de diferentes áreas de negócio não tem preço. É realmente como se você tivesse vivenciado ali meses e meses de saturação do início de um negócio.
Então, é uma experiência que a pessoa não é à toa, que uma pessoa que faz um hackathon não faz apenas um, né? Acaba virando maratonista aí de edições. Que seja o primeiro de muitos. Com Então, certeza. E Salvador, meu amor, eu sempre falei, eu bati o pé, eu vou fazer em Salvador, o próximo vai ser em Salvador. O Alan, não, Nina, não tem dinheiro. Eu falei, vai ter que brotar dinheiro, a gente vai dar um jeito. Era para ser em maio, realmente não conseguimos dinheiro, apoio. Passou para junho, era para ser em abril, passou para junho, de junho, passou para o final do ano, mas eu falei, não vou, 2024 será em Salvador. E é isso, estamos realizando e vamos sair daqui ainda maiores e melhores no que a gente faz, porque a gente vai fazer bem de pertinho com o nosso povo e ver isso crescer dentro do que já existe, né? Isso que é a mágica, assim, você saber que você não está trazendo nada novo, você apenas está aprimorando e ajudando com que o movimento cresça. exatamente. E vamos ter mais, né? Os próprios hackathons vão fazer. A Inventivos fez nossa primeira aceleração também para startups de mulheres aqui em Salvador, que também exatamente via do mesmo questionamento, mas eu não encontro mulheres, não encontro mulheres negras com startups, então beleza, então a gente vai resolver. A gente quer ter mais turmas ainda esse ano também, então vai ser o primeiro de muitos. Então, Com Nina, certeza. muito obrigado. Tem alguma coisa que eu não te perguntei? Não, quero deixar aqui à vontade para o pessoal, quem quiser saber mais do Movimento Black Money, movimentoblackmoney.com.br. Nós temos outras iniciativas que são recorrentes ao longo do ano, no digital. Hoje nós somos o maior marketplace preto da América Latina, temos mais de 3.000 lojas vendendo online no mesmo endereço, que é o mercadoblackmoney.com.br. Então, quem quer praticar, pessoas negras, pessoas não negras, principalmente, povo branco, compre de gente preta. Não é black money, porque branco não pratica black money, mas pode ser o tal do aliade, né? O aliade que fomenta a economia preta também. Então, mercadoblackmoney.com.br, com negócios pretos do Brasil inteiro. Se você é um afroempreendedor, uma afroempreendedora, quiser vender o seu produto ou serviço online, nos procure nesse mesmo endereço. Quero deixar aqui também o nosso e-mail, contato @movimentoblackmoney.com.br para qualquer dúvida de qualquer área nossa. Também temos toda a parte, né, que apoia o ecossistema de uma maneira mais amplificada. Então, a gente divulga vagas de empresas, principalmente vagas para exclusividade de pessoas pretas. A gente presta consultoria desde o diagnóstico de letramento racial até aceleração e desenvolvimento de carreira de pessoas pretas. Então, a gente também trabalha muito fortemente no B2B, no ecossistema mais amplificado, e deixar o africatech.com.br, que é a nossa plataforma de educação, onde a gente tem cursos gratuitos para pessoas pretas com certificação, cursos rápidos, desde a pessoa entender o que são carreiras em tecnologia, até introdução à ciência de dados, marketing digital com inteligência artificial, enfim. Um mundo de coisas, de ferramentas, de tecnologias enquanto meio para que a finalidade seja atingida, que é a autonomia e liberdade do nosso povo. Então, aproveitem, mandem os seus questionamentos, se conectem também com as nossas redes. Eu sou Nina Silva Perfil no Instagram e nas outras redes também, e me coloco à disposição para essa troca aqui, não somente no Inova Hack, mas nos pagodão da vida que a gente gosta, né, Lucas? É, Aqui e em vários outros cantos do mundo.